Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um pãozinho doce de chocolate. Aqui na minha bacia eu tenho 2 colheres de sopa cheias de cacau em pó, chocolate em pó 100%. Se você for usar 50%, você pode colocar 4 colheres de sopa. Então eu tenho 2 colheres de sopa de chocolate em pó 100%, um ovo inteiro, 1 colher de sopa de leite em pó, 6 colheres de sopa de açúcar. O meu fermento natural, eu alimentei ontem o meu fermento da geladeira, separei um pouquinho antes de alimentar, e essa quantidade que eu separei, aproximadamente 300 gramas, eu coloquei 1 colher de sopa de fermento e um pouquinho de água. Pessoal, eu vou fazer um vídeo para vocês falando do meu fermento. Se você fez o fermento que eu passei aqui no canal, ou se você já tem o seu fermento levain, eu tenho o meu jeito de cuidar dele e tem dado muito certo. Os meus pães ficam muito gostosos. Como pães de padaria, eu posso fazer qualquer pão que você compra na padaria com o meu levain, com o levain, né? Dessa forma, do modo como eu cuido dele. Então, para essa receita, ontem eu separei antes de alimentar. Muitas vezes eu separo depois que eu alimento a quantidade que eu vou precisar, mas ontem eu separei antes. Tirei um pouquinho, alimentei da geladeira, coloquei no lugar, devolvi para a geladeira para guardar. E coloquei um pouco de farinha e um pouco de água. Não medi a água, coloquei um pouquinho de água, com 1 colher de sopa de farinha de trigo, mas geralmente eu nem meço também, coloco um pouquinho, deixo naquela consistência que eu quero e utilizo. Então ontem eu separei, pus um pouco de farinha, um pouco de água, deixei na geladeira de ontem para hoje. Está aqui. Pesou 350 gramas. Normalmente eu uso 350, 400 gramas para fazer qualquer receita de pão do meu levain, com levain. Mas o mínimo que você deve usar é de 30% a 40%. Eu sempre uso mais, porque o meu fermento está sempre suave, eu gosto de pão menos ácido e eles crescem mais rápido. Mas cada um tem um gosto para os pães com fermento natural, assim que eu faço. E aqui no meu canal eu mostro para vocês como eu faço. Então é assim, tem 350 gramas de levain ativo. Vou colocar aqui na minha bacia. Vamos raspar tudo, né? Pronto. Vamos dar uma misturadinha. E já vamos acrescentar aqui, para misturar junto, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, ou você pode usar o óleo da sua preferência, mas coloque 6 colheres de sopa. Misturar um pouquinho. Que cheiro gostoso de chocolate. Vamos acrescentar 400 ml, estou usando até o copo medida para vocês verem, 400 ml de leite. Estou usando temperatura ambiente. E vamos misturar. Pessoal, eu sempre falo para vocês nas receitas de pães que para qualquer pão, eu falo por experiência própria, para qualquer pão que você fizer, especialmente de fermentação natural, a farinha de trigo é muito importante. Use, se você puder, farinha de trigo premium, porque dá muita diferença no resultado final do seu pão. O fermento natural, ele pede uma farinha mais forte. Você pode fazer com farinha normal, especial mesmo, mas o resultado pode não ficar igual, mas vai dar um pão gostoso do mesmo jeito. Ele só pode ficar um pouco mais molinho, esparramar um pouco a massa.
enfim. E eu falo isso por experiência, que eu já fiz várias experiências com meus pães, com fermento, e hoje eu cheguei à conclusão de que eu prefiro usar uma farinha melhor, já que eu vou investir em fazer pães em casa, para minha família, não quero mais comprar pão. Compro raramente pão na padaria. Eu uso uma farinha boa. E eu gosto da farinha premium. Já mostrei para vocês as farinhas que eu gosto. Eu prefiro essa que eu estou usando, mas a 101 também é boa. E existem muitas outras marcas de farinha premium que também são muito boas. Se vocês puderem, né, se quiserem, é uma dica. Vamos colocando a farinha de trigo agora. Gente, ninguém me patrocina não, viu? Eu só estou falando para que vocês tenham pães com bons resultados, né? Vocês podem usar qualquer marca, não precisa escolher uma marca ou usar a mesma que eu uso. Mas se puderem escolher uma farinha de trigo mais forte, uma farinha premium, eu acho que vai ajudar bastante no resultado do pão de vocês. Agora vamos colocando a farinha aos poucos. Não tem como dar uma medida exata, porque cada farinha age de um jeito, cada consistência de fermento é diferente. Então, vá colocando aos poucos, mas mesmo assim eu vou dizer quanto de farinha eu usei nessa receita. Já vou começar com as mãos. Pessoal, eu vou sovar a minha massa por uns 10 minutos. Aí eu volto para darmos continuidade ao nosso pãozinho de fermentação natural de chocolate. Pessoal, já sovei a minha massa por 10 minutos, ela está bem sovadinha. Agora vamos colocar um pouquinho de azeite sobre ela, vou colocar nas minhas mãos e passar na minha massa, para que ela possa descansar por 1 hora, coberta com um plástico e um pano. Você pode colocar dentro do seu forno desligado, você pode colocar no lugar mais quentinho da sua casa. Então vamos lá, vamos cobrir com plástico ou um filme plástico, um pano e deixar descansando por 1 hora. Depois nós voltamos para continuar nosso pãozinho. Pessoal, a massa já descansou. Vamos polvilhar farinha de trigo sobre a mesa. Nossa massa está bem bonita. Vamos colocar a nossa massa aqui. Vamos modelar os nossos pãezinhos. Tem uma forma com tapetinho de silicone que está aqui. Uma forma menorzinha untada. Vou fazer pães individuais e um pãozinho maior. Vamos lá? Vamos cortar a nossa massa. Vamos fazer bolinhas. Para os pãezinhos individuais. E vamos colocando aqui na nossa forma. Vamos fazer... Nossa, está um cheirinho delicioso de chocolate nessa massa. Vou fazer o pão individual para vocês verem. Depois eu termino de fazer os pãezinhos individuais. Vou fazer o pão
maior, nem precisava ter colocado tanta farinha, porque a massa está bem elástica, mas vamos lá. Vamos fazer um pãozinho. Vamos enrolar assim a nossa massinha para fazermos este pãozinho, que será um pãozinho maior. E vamos colocar nessa forma menor, que nós untamos e enfarinhamos. Vamos deixá-lo aqui. Vamos continuar fazendo os nossos pãezinhos individuais. Vamos fazer as bolinhas. Você vai puxando, vai fazendo tipo uma trouxinha assim. E vai colocando na forma. Vou fazer mais um. Vamos puxando. E vamos colocando na nossa forma. Vou fazer todos os pãezinhos, depois eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, pãezinhos modelados. Fiz 12 pãezinhos individuais, um pãozinho maior. Eu usei aproximadamente 700 gramas de farinha de trigo para essa receita, mas a farinha você vai colocando aos poucos. Depois que dobrar de volume, ou estiverem crescido, entre 3 e 4 horas, nós voltamos para dar continuidade ao nosso pãozinho de fermentação natural de chocolate. Então, dentro do forno desligado ou um lugar quentinho na sua casa, de 3 a 4 horas descansando, ou até dobrar de tamanho, aí nós voltamos. Pessoal, os pãezinhos cresceram, descansaram por 4 horas, dentro do meu forno desligado. Não deixei no sol porque tem chocolate. Eu pincelei com clara de ovo, apenas com a clara. Salpiquei açúcar cristal por cima. Isso é opcional, o açúcar, se você gostar você coloca, se não, você não coloca. Eu coloquei um pouquinho. Pode ser açúcar demerara, pode ser açúcar branco, ou pode não pôr açúcar nenhum. Mas eu pincelei com clara de ovo também. Então, vou levar para assar. Quando estiverem assados, eu volto para vermos como ficou. Pessoal, os pães acabaram de sair do forno, estão bem quentes ainda, estão muito cheirosos. Assim que eles esfriarem, eu volto para nós vermos como eles ficaram por dentro. Estão muito bonitos. Já já voltamos para ver como ficaram por dentro. Pessoal, assim ficou o nosso pãozinho. Assim ficaram nossos pãezinhos de chocolate. Olhem, muito macios, muito fofinhos. Olhem como ficaram. Estão muito cheirosos. Pãozinho de chocolate com uma manteiguinha. Que delícia! Você pode fazer uma cobertura, você pode colocar chocolate picadinho dentro, se você preferir. Este eu fiz bem simples. Vamos ver como ficaram por dentro, como eles ficaram. Olhem. Com uma manteiguinha. Que delícia! Façam, se vocês gostaram dessa receitinha, façam na casa de vocês. Muito obrigada por vocês assistirem. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Que delícia de pãozinho!